You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. Bom dia, pessoal! Se você é novo por aqui, eu sou a Ana e bem-vindos aqui ao Vegan and Colors. E hoje vai ser mais um vídeo de marmitas veganas. Eu adoro fazer marmitas pra mim aqui em casa, deixar separadinho já as porções assim na geladeira. E eu também gosto muito de compartilhar aqui com vocês, então hoje vai ser mais um vídeo de vários que eu já tenho aqui no canal. Eu acho que eu tenho mais de 10 desse tipo de vídeo já aqui no canal. Eu vou deixar eles todos linkados aqui embaixo, um playlist, se você ainda não viu, aí você pode ir lá olhar todos. Tem muitas ideias mesmo para fazer marmitas, não tem uma receita repetida e eu acho que você vai adorar. E eu fiz refeições dessa vez então para 4 dias, café da manhã, almoço e janta. E todas as refeições, elas são bem completinhas, com quantidades boas assim, de carboidrato, proteína e gordura boa, e bem balanceadas e também muito saborosas. E eu vou começar então mostrando pra vocês o que eu fiz de café da manhã, que foi um overnight oats, que seria aveia adormecida. E dessa vez eu fiz um pouquinho diferente, eu resolvi testar fazer um leite de amendoim assim bem rápido, sem precisar coar, sem precisar filtrar, para adicionar no overnight oats, e ficou maravilhoso. O amendoim, ele também é uma leguminosa, né, como a soja, feijão, a ervilha, a lentilha. Então ele tem uma quantidade muito boa de proteína e ele vai deixar esse café da manhã assim mais completinho e também mais saboroso. E agora então eu vou mostrar pra vocês direitinho como eu fiz esse overnight oats e depois eu volto aqui pra falar pra vocês do meu almoço e da minha janta. E para fazer o overnight oats, eu comecei colocando para demolhar em água quente meia xícara de amendoins torrados sem sal por 1 hora. Mas se você puder, é melhor deixar assim por umas 4 horas. Depois eu descartei a água da demolha e aí eu transferi os grãos para o meu NutriBullet. Você pode usar o liquidificador aqui. E aí é só bater bem assim por mais ou menos uns 5 minutos até tudo estar super homogêneo. Em seguida eu acrescentei meia xícara de aveia em flocos em 3 potes de vidro e uma tigela. Depois uma colher de sopa de chia. E depois eu também resolvi adicionar mais meia colher de sopa de linhaça triturada para mais gordura ômega 3. Daí na mesma xícara que eu medi a aveia, eu coloquei água quente e distribuí nos potes e na tigela, meia xícara por tigela. Aí eu misturo um pouco e agora eu vou adicionar o leite de amendoim sem coar, meia xícara em cada pote. Daí é só misturar bem e reservar. E eu também acrescentei aqui uma colher de chá de canela em cada pote. E como toppings aqui eu vou usar 2 maçãs e 2 nectarinas, que eu corto em pedaços assim pequenos, coloco numa panela, adiciono 1 colher de sopa de açúcar, canela, um pouco de água, mais ou menos 60 ml, e aí eu cubro e vou deixar cozinhar por 5 minutos. Depois que elas já estão assim macias e já criou esse caldinho no fundo, eu vou distribuir sobre a aveia. Eu não acrescentei açúcar antes nos meus overnight oats, porque para mim o açúcar que eu coloquei aqui nas maçãs e a própria doçura da fruta já é suficiente. Depois de distribuir as frutas, eu coloco um pouquinho mais de canela, porque canela nunca é demais. E aí eu coloco as tampas e vou colocar na geladeira para ser o meu café da manhã nos próximos dias. E agora que o overnight oats já tá prontinho, feito, o que eu faço, que você pode fazer no dia seguinte, é comer ele direto do pote, frio. Ou se você quiser, você pode esquentar ele no micro-ondas, que eu faço às vezes quando eu quero comer ele quente. E também se você quiser acrescentar um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de leite, pra deixar ele mais assim lisinho, mais cremosinho. Aí vai da preferência de cada um. Ou você também pode aquecer ele numa panela, jogar dentro da panela, aquecer rapidinho e comer. E agora então vamos às 2 próximas refeições, que seriam o almoço e a janta. A minha primeira ideia
a primeira refeição que eu tinha em mente fazer era uma salada de feijão branco. Mas aqui esfriou muito, gente, muito mesmo. Tava fazendo assim 36 graus e de repente no dia seguinte começou a fazer 16, 18 graus, 19 e tá assim por uma semana. Então eu fiquei com muita vontade de comer assim uma coisa mais quente, uma sopinha. E aí depois que eu cozinhei o feijão branco, eu acabei mudando de ideia e resolvi fazer um minestrone. Minestrone, acho que é assim que fala, que é tipo uma sopa italiana assim. Aí eu usei alguns vegetais que eu tinha por casa e ficou muito gostoso mesmo. Então essa vai ser a primeira opção que eu fiz, que você pode comer ou de almoço ou de janta. E aí a segunda opção que eu fiz, que também é uma coisa muito boa assim para comer em dias um pouquinho mais friozinhos ou em qualquer dia mesmo, bem completinho, foi um dal de lentilhas, que é muito rápido de fazer, gente, eu super recomendo, é muito gostoso. Eu acho que eu podia comer esse dal todos os dias, eu nunca ia enjoar. E aí eu também fiz um arroz assim para acompanhar, só que eu resolvi deixar o arroz assim mais volumoso. E aí eu acrescentei couve-flor ralada e abobrinha. Eu tenho muita abobrinha na minha horta, eu tô colhendo abobrinha praticamente todos os dias. Aí eu tive essa ideia assim de ralar e misturar a abobrinha junto no arroz e ficou uma delícia, super recomendo. E também deixa assim a refeição mais volumosa, mais nutritiva e não muito calórica. Então é muito bom pra quem tá querendo perder peso ou comer refeições assim maiores, como eu adoro, mas não muito calóricas. Então eu super recomendo esse arroz. E agora então eu vou mostrar pra vocês direitinho como eu fiz essas refeições. Mas antes de ir pra receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve. Também deixa o seu like e o seu comentário e compartilha com a família, com os amigos, pra quem você quiser. E agora então vamos às receitas. E para fazer o minestrone, eu coloquei para demolhar na noite anterior 1,5 xícaras de feijão branco. Eu não vou usar todo esse feijão, mas aí o restante eu congelo. Na manhã seguinte, eu descartei a água da demolha, adicionei o feijão na panela de pressão, cobri com água, mais ou menos 2 dedos acima do grão e cozinhei por 12 minutos, contando o tempo quando começar a sair a pressão. Passado esse tempo, eu deixo a pressão sair naturalmente e vou reservar 2 xícaras desse feijão para usar daqui a pouquinho. Seguindo, numa panela grande, eu douro 4 dentes de alho e uma cebola grande picada em 4 colheres de sopa de azeite de oliva. Depois de dourar assim por uns 3 minutos, eu adiciono 2 cenouras cortadas em rodelas, 2 talos de salsão, 2 xícaras de abóbora cortada em cubos, 1/4 de xícara de pasta de tomate bem concentrada, 1 colher de chá de sal. Daí eu misturo assim por 1 minutinho e em seguida eu adiciono 350 ml de tomates picados de lata sem temperos, 4 xícaras de água e misturo. E eu também coloco aqui 1 colher de chá bem cheia de páprica doce, 2 folhas de louro, 1 colher de chá rasa de tomilho e orégano seco. E eu também adicionei aqui um pouquinho de açúcar para neutralizar um pouquinho a acidez do tomate. Daí é só misturar tudo, colocar uma tampa e eu vou deixar isso aqui ferver por 7 minutos em fogo médio. Passado esse tempo, eu checo se a abóbora já tá macia. Se sim, eu adiciono 1 xícara de macarrão integral. Esse aqui é tipo um penne, assim, menorzinho. E 2 xícaras de repolho picado. Daí eu vou deixar ferver por mais 5 minutos em fogo baixo, mexendo de vez em quando, porque senão o macarrão pode grudar no fundo da panela. No final é só acrescentar 2 xícaras do feijão branco cozido sem o líquido do cozimento. E aqui eu também adicionei 1 xícara de água e um pouquinho mais de sal. Aí eu vou deixar cozinhar assim só por uns 2 minutinhos. O meu feijão já estava super macio, então 2 minutinhos assim é suficiente. E para finalizar, eu coloquei manjericão fresco e prontinho. E esse minestrone, no meu caso, rendeu 4 porções. Então aqui eu já vou separar uma para mim comer de almoço hoje e o restante eu dividi em 3 tigelas de vidro de 650 ml e vou colocar na geladeira. Esse minestrone ele pode ser guardado na geladeira por até 4 dias ou você pode congelar ele por até 1 mês.
E a última refeição que eu preparei foi um dal de lentilhas e eu coloquei para demolhar na noite anterior, assim como o feijão, uma xícara de lentilhas. Na manhã seguinte, eu começo refogando uma cebola em uma colher de sopa de óleo de coco, por assim uns 2 minutinhos. Em seguida, eu acrescento uma colher de chá de sal, uma colher de chá bem cheia de páprica doce, uma colher de chá de cúrcuma em pó, 1/4 de colher de chá de cominho em pó e pimenta chile em flocos. E aí eu vou refogar a cebola assim por mais 1 minutinho com os temperos. Depois eu acrescento 4 tomates picados e um pimentão vermelho pequeno cortado em cubos. Aí eu refogo mais um pouquinho, em seguida eu junto a lentilha que estava demolhando sem a água da demolha, uma lata de leite de coco, que seria aproximadamente 400 ml, uma xícara de água, e aí eu misturo tudo bem e vou deixar cozinhar por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Passado esse tempo, eu checo se a lentilha já está macia, se sim, eu acrescento bastante salsinha, misturo e desligo o fogo. E para acompanhar, eu vou fazer um arroz com couve-flor e abobrinha. Eu acrescento 1 xícara de arroz parabolizado numa panela com 2 xícaras de água, sal e um pouquinho de óleo de coco. Aí eu coloco uma tampa e vou deixar ferver em fogo baixo por 10 minutos. E enquanto o arroz ferve, eu vou ralar 1/4 de uma couve-flor e uma abobrinha. Eu uso essa abertura maior aqui do ralador e ralo assim dentro de uma tigela grande para evitar que se espalhe pela mesa. Aí passados 10 minutos, o arroz ele já tá assim quase macio e ainda tem um pouquinho de líquido no fundo. Aí eu vou adicionar a couve-flor e a abobrinha ralada. Aí eu misturo bem, coloco a tampa e vou deixar refogar em fogo baixo por mais 2 minutinhos. Aí passados 2 minutinhos, prontinho o arroz. Eu não tempero ele muito porque o dal já é bem temperado, então não precisa colocar muito tempero aqui. E agora eu já vou separar uma tigela aqui para mim comer de janta. Eu sirvo o dal do lado assim do arroz, acrescento um pouquinho de salsinha e pronto. O restante eu vou dividir em 3 tigelas de 1 litro. Primeiro eu coloco o arroz, depois o dal. Daí é só colocar a tampa e levar à geladeira. Você pode guardar esse dal com arroz por até 4 dias na geladeira ou você também pode congelar. E essas então foram as marmitas que eu preparei. E sobre aquecer, eu geralmente aqueço no micro-ondas, por isso que eu prefiro sempre usar tigelas de vidro ou numa panela. Mas, por exemplo, o dal com arroz eu aqueço no micro-ondas, a sopa às vezes na panela. Se você não gosta de usar micro-ondas ou não tem, quer usar panela, o dal, por exemplo, e o arroz, eu sugiro que você guarde separado. Aí você aquece o dal separado com o arroz, porque eu acho que fica meio difícil de colocar assim tudo de uma vez numa panela ou numa frigideira. E se você tá procurando opções assim que podem ser consumidas, né, frias, saladas, coisas desse tipo, checa os meus vídeos anteriores de marmitas, porque geralmente eu sempre faço uma salada, uma refeição quente, uma salada. Dessa vez eu acabei fazendo 2 quentes, como eu disse, porque eu queria opções assim mais para poder comer quentes. Mas eu tenho várias opções assim de marmitas que podem ser consumidas, que você pode comer frias. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso continuar fazendo, porque eu sempre faço marmitas pra mim aqui em casa, ou qualquer outra ideia de vídeo que você tem. E beijos e até o próximo vídeo.